instituições de longa permanência para idosos, local destinado à moradia coletiva de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, são estabelecimentos que mais precisam de cuidados em saúde nesta época de pandemia pelo Covid-19. Isto porque a letalidade da doença, até o momento, tem sido majoritariamente associada a pacientes idosos ou à presença de comorbidades que afetam o sistema imunológico. Portanto, alguns cuidados são essenciais nas ILPIs. Na admissão de novos residentes, estes devem usar máscara de tecido ou descartável e recomenda-se que haja precaução de convívio nos primeiros 14 dias. É importante disponibilizar orientações aos familiares, cuidadores, profissionais e demais colaboradores da ILPI que têm contato direto com os idosos sobre as características da Covid-19 e seus principais sintomas, destacando febre, tosse persistente e falta de ar, bem como a necessidade da adoção de medidas de prevenção e controle da transmissão. É importante manter os dormitórios arejados e com distanciamento de 2 metros entre as camas. Destinar um dormitório da instituição para o isolamento de residente, quando for necessário. Explicar aos idosos e familiares que os casos de sintomáticos respiratórios compatíveis com síndrome gripal devem ser isolados até o diagnóstico. Nestes casos, é imprescindível a comunicação com a equipe de saúde de referência. Em relação aos espaços utilizados para alimentação, deve-se evitar o uso concomitante de refeitórios ou mesas com grande número de pessoas. É importante respeitar o distanciamento mínimo de 2 metros entre eles e evitar refeições tipo buffet, pois facilitam a disseminação do vírus. Não permitir que os idosos compartilhem objetos pessoais, como celular, garfo, faca, colher, copo, xícara, prato, garrafa de água, pente, escova de dente, óculos, entre outros. Eliminar ou restringir o uso de itens de uso coletivo, como controle de televisão, canetas, telefones, etc. Quanto ao cuidado com os profissionais e higienização dos ambientes da ILPI, é importante destacar: medir a temperatura dos profissionais antes do início das atividades e, nos casos de febre, os mesmos não devem estar em contato com usuários e demais profissionais do serviço, devendo voltar para casa e ficar sob observação das autoridades sanitárias. Os trabalhadores devem adotar precauções padrão, ou seja, devem utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual: óculos de proteção ou protetor facial, máscara cirúrgica, avental, luvas de procedimentos. Disponibilizar preparação alcoólica 70% para a higiene das mãos em locais seguros, nos corredores, nas recepções, nas salas de estar, nos refeitórios, nos dormitórios dos residentes e em outras áreas comuns que existirem na instituição. Posicionar uma lixeira com acionamento por pedal perto da saída do dormitório dos idosos, para facilitar o descarte pelos profissionais. A rotina de limpeza e higienização de espaços e superfícies deve ser intensificada, devendo os profissionais responsáveis enfatizarem a higienização de maçanetas, corrimãos, mesas e cadeiras, e sempre que possível, manter os ambientes ventilados naturalmente. Higienizar o telefone e computador utilizado. Em situações necessárias de trabalho no mesmo ambiente, todos devem usar máscara e manter o distanciamento de no mínimo 2 metros. É importante destacar que a promoção e manutenção da socialização dos idosos são essenciais. Portanto, sugere-se que as atividades coletivas rotineiras sejam realizadas em turmas menores, alternando horários das refeições, sala de TV, oficinas e outras. Proporcionar distintas formas de ocupações neste tempo de isolamento social, tais como leituras, filmes, músicas, organização de pertences pessoais, de retratos, participação de grupos em redes sociais, entre outros. Reforça-se que, para os idosos que manifestem o interesse em manter contato frequente com familiares cuidadores, esta seja proporcionada por meio de chamadas telefônicas e chamadas de vídeo. É nosso dever cuidar da saúde e segurança dos idosos do nosso município. Prefeitura de São José dos Pinhais.